Eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do PET 2 de língua portuguesa do primeiro ano do ensino médio, da semana 1. Vamos lá? Então, gente, aqui nessa atividade 1, tá pedindo para você fazer a leitura desse texto. Eu vou fazer a leitura junto com vocês. O consultor. Um pastor cuidava de suas ovelhas à beira da estrada, quando se aproximou e parou um sensacional carro japonês. O jovem motorista desceu do carrão elegante dos pés até a cabeça, chegou ao lado do pastor e lhe disse: "Se eu adivinhar quantas ovelhas você tem aí, você me dá uma?" O pastor olhou para o rapaz, olhou para aquele monte de ovelhas pastando ao sol e disse: "Sim." O rapaz voltou para o carro, ligou seu laptop, entrou no site da NASA, esquadrinhou a área, gerou um banco de dados, uns 50 gráficos em Excel, cheios de matrizes e determinantes, mais um relatório de 150 páginas impresso na sua mini impressora high-tech, virou para o pastor e disse: "O senhor tem 1.343 ovelhas aí no pasto." O pastor respondeu: "O senhor acertou, em cheio. Pode pegar a sua ovelha." O rapaz foi lá, pegou a ovelha e colocou na traseira de sua Cherokee. Então o pastor disse: "Se eu adivinhar a sua profissão, o senhor me devolve a minha ovelha?" "Certo", respondeu o jovem. "O senhor é consultor", disse prontamente o pastor. "Como o senhor adivinhou?" "Foi fácil", disse o pastor. "Primeiro, porque o senhor veio aqui sem eu ter chamado. Segundo, porque me cobrou uma ovelha para me dizer o que eu já sabia. E terceiro, porque não entende nada do meu negócio, pois acabou pegando o meu cachorro." Beleza, gente. Então, claramente esse texto aqui, ele teve a intenção de provocar humor, né? Ele é como se fosse uma anedota, uma piada. É uma história que pretendeu criar uma situação inusitada, uma resposta inesperada aqui, um final inesperado aqui, né? E com o objetivo de provocar o riso, de criar o humor. Então é o que tá perguntando aqui na questão 2 aqui, ó. O texto tem fim humorístico, então é a letra A. Aí é o seguinte, você pode até pensar assim, ó: "Ah, mas eu não achei engraçado." Mas nesse caso aqui, não importa o que você achou, importa a intenção do autor. Quando o autor escreveu esse texto, ele quis provocar humor, ele quis criar uma situação inusitada, um final inesperado, uma resposta irônica, sarcástica aqui desse pastor, né? Mas não importa se você achou ou se você não achou engraçado, né? Isso aí é o seu direito enquanto leitor. Mas o autor do texto, a intenção dele, quando ele criou o texto, foi criar esse sentido humorístico. Atividade 3. Explique a relação sugerida no texto entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Então, gente, você pode resumir a sua resposta de uma forma bem simples assim, ó: "Não adianta ter muito conhecimento teórico se ele não puder ser aplicado na prática, ou seja, se ele não for útil na vida real. Cada conhecimento vai ter função, vai ter serventia em um determinado momento e área. Todo o conhecimento que o consultor tinha é válido e vai servir em algum momento, lá na área de atuação dele. Mas lá nessa área de ovelhas, né, nessa área do pastor, naquele momento não teve serventia, não foi muito útil, não." Então, gente, de forma geral, essa que é a resposta. Não adianta ter muito conhecimento teórico se você não puder aplicá-lo de forma prática, né, na vida real. Cada conhecimento vai ser importante, vai ter uma função em uma determinada área, em um determinado momento, certo? Atividade 4. Em todas as alternativas, os termos retomam o referente o jovem motorista, exceto em... Então, gente, todas essas alternativas aqui, ó, estão se referindo ao mesmo personagem lá do texto, menos uma, porque é para você marcar exceto, ó. Então é para você marcar a resposta que tá diferente, a resposta que tá errada, que não tem a ver com o jovem motorista. Então, quando fala o rapaz, se refere ao jovem motorista. Quando fala um consultor, se refere ao jovem motorista. Quando fala o jovem, ó, o nome já tá te contando, se refere ao jovem motorista. A única expressão que não se refere ao jovem motorista é o senhor.
porque o Senhor está se referindo ao pastor. Atividade 5. Há o predomínio no texto de sequências do tipo... Esse texto aí, basicamente, ele está servindo para quê? Não é para te contar uma história, uma piada? Então, gente, basicamente o que tem nesse texto aí são sequências narrativas. Porque narrar é contar uma história. Texto injuntivo é aquele que serve para te orientar a agir de uma determinada maneira. Tipo uma bula de remédio, ela te ensina como que você vai usar aquele remédio. Então é texto injuntivo. Texto expositivo é que serve para te passar uma informação, sem colocar opinião, só te passar a informação. Tipo um texto que tem no livro didático, né? Te explicando lá um conteúdo sobre história, sobre biologia, sobre língua portuguesa, geografia, física. Então são textos expositivos que servem para te passar um conhecimento, te passar uma informação, sem se preocupar com o que você vai fazer com ela depois, né? O texto argumentativo serve para defender uma opinião. E isso não está acontecendo lá no texto. Agora, narrar é contar uma história fictícia aqui no caso, né? Então, a número 5 aqui é a letra C. Número 6. No trecho, se eu adivinhar quantas ovelhas você tem aí, você me dá uma? A forma destacada introduz, quando ele utiliza esse se eu adivinhar, esse se, ele está querendo passar a ideia de quê? É uma ordem, um conselho, uma certeza ou uma proposta? Ué, gente, só você entender o contexto lá do texto que você sabe que é uma proposta. Então, não tinha essa condição aqui, ó, vamos fazer um negócio. Se eu adivinhar quantas ovelhas você tem que me dar uma coisa em troca. Você vai me dar uma dessas ovelhas. Isso não é uma proposta? Ela podia ter sido aceita ou rejeitada. Ela foi aceita, né, pelo pastor. Então, esse pet aqui tá fácil, hein? Tá muito fácil. Então, é uma proposta. Atividade 7. O jovem motorista desceu do carrão, elegante dos pés até a cabeça, chegou ao lado do pastor. As vírgulas foram colocadas para indicar esse trecho que tá aqui, ó. Elegante dos pés à cabeça. Foi introduzido aqui para quê? Vamos ler esse trechinho aqui sem colocar esse pedacinho. Ficaria assim, ó. O jovem motorista desceu do carrão, chegou ao lado do pastor. Tá vendo que esse trecho aqui nem seria muito importante? Você até poderia tirá-lo daqui, porque isso aqui é um item a mais. Isso aqui é uma explicação, não é verdade? Eu estava falando do jovem motorista e estou explicando o que ele fez, a sequência de ações dele. A sequência de ações foi que ele chegou, ele desceu do carro e foi lá para o lado do pastor. Já esse item aqui, ó, elegante dos pés à cabeça, eu estou inserindo a descrição, as características desse jovem motorista. Então, eu estava fazendo uma coisa. Primeiro, eu estava fazendo a sequência de ações do jovem motorista. Aí, eu resolvi inserir aqui no meio, ó, lembra dessa palavra? Eu resolvi inserir aqui no meio a descrição desse personagem que é o jovem motorista. Então, eu coloquei esse trechinho entre vírgulas aqui, ó, porque foi uma inserção de ideias. Eu acrescentei, eu enfiei no meio aqui. Estava falando sobre as ações dele, no meio enfiei uma descrição aqui, por isso que eu coloquei ela entre vírgulas, certo? Porque ela é uma descrição, uma explicação. Muito bem, então essa foi a correção da semana 1 aí desse PET. Espero que vocês tenham gostado. Façam o PET, gente, entreguem para os seus professores, não deixem as atividades se acumularem. E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!